estaremos aqui falando um pouquinho hoje sobre análise estética do sorriso, tá? Eu acho que é um dos pontos principais hoje, para a gente começar qualquer tratamento, inclusive os laminados cerâmicos, é sabermos planejar. Então, avaliar nosso paciente como um todo, saber indicar e saber escolher qual caminho nós devemos seguir. Então, hoje, uma das coisas mais difíceis que a gente tem no nosso consultório é escolher um plano de tratamento ideal para o paciente, que seja o que ele espera e o que nós julgamos ser correto para aquele paciente. Por isso, hoje eu vou tratar de alguns assuntos importantes para essa análise estética do sorriso, para que a gente chegue no melhor tratamento para o nosso paciente. Quando a gente vê o nosso paciente, muitas vezes tudo que a gente consegue enxergar são dentes. Mas a gente tem que lembrar que esse paciente, ele é uma pessoa com expectativas, com sonhos. Então a gente tem que lembrar não só da oclusão do paciente, se ele tem algum tipo de dor, quais são as queixas estéticas dele, as lesões que ele pode apresentar, para que a gente chegue ao melhor tratamento para esse paciente. Mas além disso, a gente tem todas as questões de expectativas, de sonhos, de traumas, qual que é o histórico que o meu paciente traz e o que eu posso proporcionar para ele da melhor forma. Então é isso que hoje a gente vem batendo na tecla de que muitos pacientes assustam por chegarem em consultórios odontológicos e aquele plano de tratamento nem sempre é o que ele precisa, não é o que ele está esperando, não é o que ele veio buscar. Então isso que a gente vai tratar um pouquinho e sempre tentar achar o melhor sorriso para cada paciente. Até porque hoje a gente já sabe que os conceitos de estética versus função, estética versus oclusão, estética versus saúde não existe mais. Nós somos obrigados e temos o dever de devolver a estética com tudo isso. Até porque o conceito de estética hoje é imitar o que é natural, é o biomimetismo. Então, quando a gente imita o que é natural e por algum motivo esse paciente perdeu, por estresse, por bruxismo, por um pH incorreto, por uma alimentação ácida, por uma gastrite, então nós devemos e temos a obrigação de devolver o que deveria ser natural para o nosso paciente. Hoje é inadmissível chegar no consultório um paciente e você dizer: olha, eu vou melhorar a sua oclusão, mas eu vou piorar a sua estética. Ou vice-versa, eu vou melhorar a sua estética, mas eu não vou te devolver saúde. O paciente não admite e nem deveríamos fazer isso. Por isso que com alguns planejamentos, a gente tem que saber por onde começar. Quando eu tenho um dente de forma incorreta, é fácil. Quando todos os dentes fogem de um padrão de anatomia, de proporção, a gente tem parâmetros que a gente se baseia pela face para que a gente chegue até um sorriso correto. Então, quando a gente fala em estética, em planejamento estético do sorriso, a gente tem um workflow, que é, na realidade, um método, um fluxo de trabalho. Quando eu falo em fluxo de trabalho, necessariamente eu parto do planejamento. Hoje é muito difícil eu começar um tratamento sem planejar. É como se a gente fosse construir uma casa e passasse pelo projeto arquitetônico e não quisesse ver isso a planta baixa. Então, para o nosso paciente, nós temos a obrigação de planejar o caso dele. E para laminados cerâmicos, necessariamente a gente vai passar por um processo de enceramento e mockup. É o enceramento e o mockup, ou o test drive, que vai nos guiar e vai nos dizer: não, esse formato está bom, esse tamanho está bom, está adequado com a face do meu paciente. E sim eu tenho segurança para continuar todo o meu processo. Daí eu vou passar pelo orçamento, depois que o paciente aprovou esse mockup, esse enceramento. Quase sempre eu passo por um clareamento, mas por quê? A gente sabe que hoje o clareamento é um tratamento extremamente não invasivo, já que me proporciona uma estética bacana e muitas vezes vai me deixar ter uma troca de restauração minimamente invasiva. Quando eu já tenho a cor legal dos dentes, eu consigo fazer com que esse desgaste seja mínimo, porque a minha faceta, o meu laminado, a minha lente de contato, o meu nanolaminado pode ser fino, ao ponto de que ele vai puxar a cor do substrato. E daí, esse resultado final vai ser bacana.
Então, quase sempre a gente passa por esse planejamento, e esse planejamento, o que eu tô vendo em quase todas as vezes é essa relação tecido mole com tecido duro, essa relação de lábio com dente, essa relação dente com gengiva. Quando eu tenho essa relação boa, quase sempre eu posso garantir que a minha estética vai ser adequada. Claro, quando isso já tem um bom posicionamento dos dentes, uma boa oclusão e chegou na parte de fazer os laminados cerâmicos. Então, hoje eu tenho diversas situações em que o paciente tem uma expectativa e em que eu vou indicar o melhor tratamento para ele. E por isso que o test drive ou o mockup se tornam tão interessantes, porque eu posso mostrar para o paciente como isso ficaria. Então, o que a gente faz hoje? A gente faz um vídeo de antes, um vídeo do depois, e a gente mostra para o paciente, durante o vídeo, a foto dele. Eu posso fazer essa foto pelo celular, ou eu posso fotografar a minha câmera, e eu vou mostrar para a minha paciente como está o resultado final. Nesse caso, uma paciente com agenesia de lateral, que nunca tratou. Então, os caninos já se posicionaram naturalmente no lugar dos laterais, e a paciente, depois de muito tempo, procurou o tratamento estético. E nesse caso, muito interessante que a expectativa da paciente, na realidade, ela já chegou à procura de laminados cerâmicos. Ela já foi indicada para isso por uma amiga e ela já procurou o tratamento com laminados cerâmicos. Mas a minha indicação foi resina para fechar diastemas de centrais, laminados cerâmicos nos caninos que viraram lateral e nos prés que viraram caninos. E a paciente topou e foi assim que a gente realizou esse tratamento. Então eu tenho resina, cerâmica, cerâmica e resina. Essa outra paciente passou por um tratamento ortodôntico, tinha expectativa alta e queria dentes muito brancos. Quando a paciente chega ao consultório, eu vejo a necessidade de fazer uma gengivoplastia, explico para a paciente, planejo, mostro e a paciente aceita. E ela tinha essa expectativa de dentes muito brancos e a gente consegue entregar o que o paciente quer. Aqui um caso de laminados, aqui um caso de resina. Então hoje as possibilidades, e eu estou só falando de possibilidades aqui, não discutindo os casos clínicos, são inúmeras. Então eu tenho possibilidade de tratar o mesmo paciente com resina e com cerâmica. Por que eu estou batendo nessa tecla? Para que a gente saiba indicar o melhor tratamento e saiba de todas as possibilidades que eu tenho para o meu paciente.